Olá pessoal, aqui é o professor Ariel Menezes e estamos na nossa segunda aula aqui, onde a gente vai conversar sobre como iniciar um projeto Node. Então a gente já está aqui com o nosso ambiente preparado aqui dentro do CodeSpace, estamos com nossa IDE pronta para a gente começar a escrever código. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, estamos em que branch? Nesse momento estamos na branch da tag 0.0.1. Então vamos fazer um git switch para nós irmos para a branch main. A partir da main, a gente vai fazer um git pull para ter certeza que ele está atualizado e vamos criar uma branch de feature, fit barra git switch "-c" para criar fit barra add first files. Então vamos adicionar nossos primeiros arquivos. E qual vai ser o primeiro arquivo de todos que a gente precisa adicionar? O que vai ditar que isso aqui é um repositório, um Node.js, e o que tem nesse repositório, né, as dependências que ele tem. E esse arquivo a gente adiciona ele, a gente poderia fazer manualmente, mas tem um comando do Node, né, do npm, o Node Package Manager, que é o git, que é o npm init, similar ao git init, mas para inicializar um repositório Node. Então, você só pode dar Enter aqui. Se você quiser ir olhando cada um deles e preenchendo na mão, você pode. Mas eu vou dar só Enter para ele gerar o arquivo. E aí a gente vai alterar o arquivo. Então, a gente já tinha colocado a versão aqui 0.0.1. Então, vamos alterar aqui na mão. Deixar sem descrição. Esse aqui também a gente não vai alterar agora. Vou apagar a licença porque não temos licença. E nesse momento a gente vai focar aqui no arquivo de scripts, né, na chave scripts desse JSON. Essa chave aqui você pode colocar várias chaves de valor aqui personalizado do jeito que você quiser. Então pode ser qualquer chave, qualquer valor. A chave é a regra que você vai estar executando. Então eu posso rodar aqui um npm run test, por exemplo, e ele vai executar esse comando que está aqui dentro. Esse comando aqui é só um echo para fazer printar no terminal esse termo. A gente quer um comando para inicializar nosso projeto. Então, gosto de comandos de inicializar com start. Então, poderia ser o npm run start. Mas eu vou colocar mais de um start, então eu vou colocar um dois pontos app para dizer que é para inicializar o app, start app. Nesse momento a gente não tem nada para inicializar, né? Então vamos começar a criar algumas pastas e arquivos. Então a primeira pasta vai ser a pasta source e o primeiro arquivo vai ser nosso index.js. Nele eu vou colocar só um console log por enquanto. Colocar um hello world. E para executar ele a gente roda um node source barra index.js. E o main a gente só vai colocar aqui apenas para ficar no padrão correto, main source barra index.js, apesar de que isso não vai fazer tanta diferença para a gente. E agora é só rodar um npm run start app, que ele rodou o nosso comando source index.js, e aí o nosso código JavaScript ali retornou um hello world. Então já temos aqui nosso pacote Node inicializado aqui via package.json, temos o nosso index.js, e aí algumas coisas que a gente pode fazer, né? A gente vai fazer um back-end com Express, então vamos rodar um npm install Express. Uma questão aqui, não, vou falar isso aqui daqui a pouco. Primeiro vamos importar o Express aqui e já tem um servidor como iniciado, né? Então import Express from Express. Vamos fazer um const app igual Express. Nesse momento a gente não vai utilizar isso aqui ainda. E aí a gente vai fazer um app.listen post 3000 e aí a gente vai colocar que nosso servidor está rodando. A gente rodar um npm run start app. Ele diz aqui, ó, o servidor está rodando na porta 3000. Se eu colocar aqui, se eu fizer uma alteração, botar aqui http localhost 3000, você vai observar que ele não muda aqui. Eu tenho que dar um Ctrl+C, rodar novamente, e aí ele muda o que aparece.
Isso é porque a gente está rodando com o Node diretamente. Aí existe o nodemon, então npm install nodemon, que ele nos auxilia toda vez que a gente fizer uma alteração no código, ele vai reinicializar o servidor sozinho. E aí a gente vai fazer um save-dev, porque isso aqui vai ser uma dependência de development, de desenvolvimento, e não uma dependência que nosso serviço vai precisar de uma forma geral quando estiver rodando lá em ambiente produtivo, né? Quando estiver no ar. Então a gente vai fazer um npm install nodemon, save-dev. Se você observar que ele adicionou um dev dependencies, né, dependências de development, desenvolvimento, e aqui a gente vai rodar apenas um nodemon em vez de node. Então run start app de novo, e ela apareceu aqui, ó. E aí se eu alterar, vou botar um barra aqui no final, ele reinicia o servidor sozinho. Se você observar, ele está trazendo algumas reclamações, então isso aqui a gente pode remover ao dizer que nosso serviço é do tipo módulo. Então aí ele já parou de reclamar. Então se eu limpar aqui o terminal, rodar novamente, ele não traz mais aquelas reclamações lá. Então já fizemos isso. Então tem mais algumas coisas que são interessantes de a gente pensar, né? Então o gitignore eu já coloquei aqui o padrão que vem na hora que você cria o repositório no GitHub. Mas se você não tiver isso aqui, lembre-se de adicionar essa linha 76 aqui, né? Um ponto .env dentro do seu gitignore, porque o ponto .env são para as variáveis de ambiente que a gente vai estar adicionando em breve, e essas variáveis de ambiente elas não podem ser comitadas. Então vamos criar o arquivo de variável de ambiente aqui, né? Então a gente vai criar no root do repositório, né, na base do repositório, e aí eu vou criar primeiro um .env.example para quem acessar o repositório saber quais são as variáveis de ambiente que ele vai precisar preencher, e um .env puro para ser o que não pode ser comitado e que vai ter de fato as variáveis. Então aqui seria como se fosse um chave valor, aqui vai ter todas as chaves e aqui vai ter as chaves com o valor delas também. Próxima coisa que a gente precisa adicionar é, uma vez que a gente vai utilizar a variável de ambiente, a gente tem que dar um npm install.env, que é um pacote que é responsável por encontrar esse arquivo de variável de ambiente, importar essas variáveis e adicionar ali no código para ela ser utilizada. Então, por exemplo, aqui você pode fazer um const port process.env.port ou 3000. Isso significa o quê? Que se essa variável não for definida, ele vai utilizar o 3000 por padrão, mas se essa variável for definida, ele vai utilizar ela. E aí eu vou colocar aqui no lugar do port, vou concatenar aqui automaticamente na string. E aí se eu executar, ele vai rodar aqui, ó, na porta 3000. Mas se eu definir essa variável de ambiente aqui, aí no caso as variáveis de ambiente você vai precisar matar o servidor para ela ser identificada. O nodemon serve apenas para se você fizer alteração no código. Para a variável de ambiente é inevitável que você tenha que matar e subir o servidor de novo. Então, uma coisa que faltou aqui é a gente fazer um import.env. Na verdade, seria .env mesmo. Um .env e fazer um .env.config para ele configurar as variáveis de ambiente. E aí, só de eu fazer isso, ele já entendeu ali e conseguiu rodar. Então, se eu mudar a variável de ambiente, começa com a porta 3000. Se eu botar aqui a 3005, ele vai para 3005. Então você consegue configurar em que porta vai rodar a sua aplicação por padrão. Como isso aqui não é uma variável problemática de você ter o valor guardado aqui, a gente já deixa no nosso .env.example. Pronto, já fizemos configurações básicas aqui. E a gente pode já colocar um get aqui para fazer. Isso aqui é interessante ter o express.json, que ele converte o que a gente recebe no servidor para um objeto JavaScript para facilitar a gente acessar. E aí vamos criar um .get aqui para fazer um hello world.
para quem acessar a nossa aplicação. E aí o legal é que quando essa aplicação, se a gente sobe uma aplicação dentro do CodeSpace, se você vir na aba Ports, ela aparece aqui e dá para você clicar nesse botão aqui de Open in Browser para acessar esse endpoint, né? Acessar essa aplicação que está rodando dentro do CodeSpace. E isso é bem legal, que aí você já consegue testar seu servidor. Então tem aqui o Hello World. Já que a gente geralmente retorna JSONs de endpoints, então eu vou fazer um message dois pontos hello world, e aí o próprio Node reinicia. Quando o CodeSpace detecta que foi inicializada uma aplicação, ele também traz esse pop-up aqui para você abrir no browser, mas como a gente já tem aqui, eu só vou dar um F5, e aí ele veio como um JSON, que é o padrão de a gente tornar coisas ali em endpoints. Então já temos uma aplicação aqui inicializada dentro do CodeSpaces, que a gente consegue testar, a gente não teve que instalar nada assim de externo, né? Só as coisas que são estritamente necessárias para nossa aplicação e ter algo ali do zero. Então a gente vai matar essa aplicação aqui, vamos fazer um git add ponto, vamos ver aqui se a gente está comitando só o que a gente quer comitar mesmo. Estamos. Vamos fazer aqui um n git commit -m aspas fit dois pontos add initial express backend files. Comitamos git log para ver aqui nosso log. E aí a gente vai fazer um git push. Então a gente pode fazer pelo terminal, tem esse botão aqui, tem esse botão aqui também. Gosto desse botão aqui debaixo da nuvenzinha. E aí ele solicita aqui se você quer abrir um pull request. Prefiro ir pela interface aqui, só de voltar na nossa aba aqui do backend aqui do repositório, já tem um botão de compare pull request. Então a gente vai fazer um pull request para main, ser uma feature. Aí eu tenho uma configuraçãozinha aqui que ele já vem com um textinho aqui para pull request, mas no seu provavelmente vai estar vazio. A gente só dá uma olhadinha aqui, ó, se é o que a gente queria adicionar mesmo. Criar pull request, merge pull request. Vamos deletar essa branch. E aí, para a branch ser deletada por padrão, eu gosto que todas as branches, depois que mergeadas, elas sejam deletadas. A gente vai vir aqui em Settings e selecionar aqui, ó, Automatically Delete Read Branches. Eu gosto desse aqui também, Always Suggest Updating Pull Request. Recomendo selecionar esses dois. E mais uma coisinha para adicionar aqui, vamos adicionar Discussions. Pronto, nesse momento aqui não tem mais nada que a gente precisa fazer aqui. Vamos para a página principal, então temos aqui, ó, tudo feito aqui. E aí vamos criar uma release nova, que vai ser o release 0.1.0. Generate, create discussion, publish. E aí o que você vai observar vai ser que ele vem aqui, ó, com esse full changelog, que dá para você clicar, que vai trazer as diferenças entre essa versão e a anterior. Então, como a gente adicionou a feature, a gente aumentou a versão central em comparação com a anterior e a gente zera o último número. E aí isso aqui foi o que a gente adicionou da versão anterior para essa. Então, isso aqui é nossa aula atual. Próxima aula, a gente vai ver como colocar seu back-end em Node no ar. Então, a gente vai trazer aqui para você como fazer isso. Até o próximo vídeo, pessoal.